Olá, amigos da Companhia do Xadrez, Companhia do Xadrez, sejam bem-vindos de volta. Anderson Loureiro aqui, estamos de volta com mais de Garry Kasparov versus Seleção Brasileira. Esse é o último vídeo da nossa minissérie. Foram 6 mestres, ilustres mestres brasileiros, disputando essa simultânea contra o Kasparov. O Kasparov deu essa simultânea a esses ilustres mestres brasileiros em 1996, ali no Rio de Janeiro, mais precisamente em janeiro de 1996. Nós já vimos as partidas contra Márcio Miranda, Carlos Gouveia, Christian Totti, Darcy Lima, Giovanni Vescovi, e agora nós vamos trazer a partida contra Gilberto Milos. Gilberto Milos que foi muito campeão, né? O mestre Gilberto Milos botava para quebrar 1981, 1982, 1983. Vocês não eram nem nascidos, muitos de vocês não eram nem nascidos. Ele já era aí nesses anos tricampeão juvenil brasileiro, e para continuar a sequência, em 1984, 1985, 1986, campeão brasileiro absoluto. Não estava satisfeito em 1989, 1994 e 1995, de novo campeão brasileiro absoluto, e um monte de outras grandes apresentações aí no mundo enxadrístico. Ele é criador do software de aprendizagem de xadrez chamado Chessimo. Interessante. Escreveu 2 livros, Karpov versus Kansky, o Mundial de 1996, e o livro Checkmate. Bom, feitas as apresentações, vamos para essa partida onde Kasparov está de brancas e o Milos vai se defender aí do E4 do Kasparov com a siciliana. Deixa aí o seu like de mestre, compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever aí no canal, acionando o sininho, dando notificações para não perder as nossas novidades, e também ver os links da descrição aí, vocês que estão focados em treinar, tem algumas opções interessantes aí para vocês, beleza? Vamos então para a partida, vamos com Garry Kasparov jogando aqui inicialmente o lance E4. A partida seguiu com C5, a gente vai ver que o Gilberto Milos vai jogar a variante Taimanov da siciliana, que depois de cavalo F3, E6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo C6 e depois de cavalo C3, dama C7. Aqui o Milos vai continuar, aqui o Kasparov vai continuar com a linha bispo E3. Vem o lance A6, muito temático, guardando a casa B5, bispo D3, cavalo F6 e o lance roque. Aqui a linha com cavalo E5, que é uma manobra marota aqui da Taimanov, visa levar aí, se as brancas não tomarem cuidado, esse cavalo para G4, disparando um ataque de mate contra H2, e ao mesmo tempo o cavalo em G4 tocando neste bispo em E3. Então eliminar esse bispo seria muito interessante para as pretas. Kasparov sabe disso, exímio conhecedor de siciliana, tanto de brancas quanto de pretas. Joga aqui o lance H3, marcando então esta casa. Vem aqui o desenvolvimento do Milos com bispo em C5, ele vai pressionar este cavalo aqui em D4, agora o lance rei H1 profilático aqui do Kasparov, lance D6, veja que esses peões ficam aqui em E6, D6, controlando bem as casas C5, D5, E5 e F5, casas centrais. Bom controlar aqui essas casas para que as peças menores aqui das brancas não fiquem saltando alegremente aqui pelo centro do tabuleiro. Então, depois de D6, Kasparov manda aqui F4. Aqui a linha com cavalo G6, é a continuação do Milos, dama E1, roque menor do Milos, guardando seu rei, e o lance F5. Interessante o que diz o Gilberto Milos sobre essa partida. Um comentário eu tenho disponível neste livro excelente, que é o livro O Xadrez Magistral de Garry Kasparov, do David Sokolic. Eu amo esse livro. Eu não tinha muitos livros quando eu comecei. Um dos livros que eu adquiri foi esse. Cheguei a vender, adquiri de novo, como eu já falei para vocês nos outros vídeos. Um livro que eu amo, que é mais um informador aqui com 1.400 partidas do Kasparov. Neste livro, o Gilberto Milos ele menciona que ele havia preparado esta variante, né, preparado muito bem essa variante, então está ciente de tudo que está acontecendo aqui. A partida vai se tornar muito complexa aqui a partir desse lance.
E ele traça ali muitas variantes. Essas variantes, algumas delas eu coloquei na PGN lá no grupo do Telegram. Tá bom? Estou colocando no grupo Telegram. Vocês que tiverem mais interesse em ver a complexidade das variantes, entrem lá, baixem o PGN para vocês e vejam aí no leitor de PGN. Bom, depois de F5, atacando aqui o cavalo, Milos volta com o cavalo para E5. Ele evita a variante com a tomada ali em F5. Por exemplo, ia por F5, cavalo por F5, bispo por F5, torre por F5, bispo por E3, dama por E3. Embora trocou bastante peças, veja que o peão não está mais em E6 controlando a casa D5, nem a casa F5. Então, o Milos evita essa variante e joga, depois do lance F5, direto o cavalo E5. O peãozão ainda está lá, controlando D5, controlando F5. A partida vai continuar aqui com dama H4. Kasparov já começa a mandar peça para cima do roque adversário. Vem o lance bispo D7 do Milos para também conectar as torres e trazer esse bispo o mais rápido possível para C6, onde ele vai pressionar E4 e também ao longo da diagonal branca, onde o rei adversário está, lá em H1. Então, depois de bispo D7, vem G4 do Kasparov, vai mandar chuva de peão. Eu e você, provavelmente, diante do Kasparov, mandando essa chuva de peão, já ia estar, né, desculpe o perdão da palavra, borrando as calças, mas aqui o Milos vai se mostrar um verdadeiro espartano, tá, ali contra os persas, ali no desfiladeiro, aquele monte de soldado vindo e tendo que segurar a onda para não deixar os homens passarem. Então aqui, G4 do Garry Kasparov, Milos vai continuar com dama B6. Dama B6, ele considera muitas variantes ali com cavalo D3, né? Nos seus comentários da partida ele considera muitas variantes com cavalo por D3 e depois de ser por D3, aí sim dama B6 para poder pressionar o cavalo, né? Algumas linhas, na maioria das linhas as brancas teriam vantagem, ele encontra ali uma variante boa para as pretas, mas resolveu jogar direto na partida dama B6. Vem então o lance G5 atacando o cavalo e nesse ponto fica aquela história, né? Toma em D4 e deixa o Kasparov jogar a tomada em F6? Óbvio que não, porque vai estar abrindo linhas contra o roque. Imagina um peão tomando aqui com a linha G aberta, podendo as torres entrarem aqui. Então, o Milos vai fazer uma jogada onde ele já tem a possibilidade de ganhar uma peça em D4. Então, antes dele tomar em D4, ele vai eliminar a possibilidade do Kasparov abrir justamente a coluna G com essa tomada. E aí ele entrega então o cavalo em H5. Cavalo H5, o Kasparov vai tomar em H5, dama por H5. Agora sim o Milos toma em D4, bispo por D4, bispo por D4, Kasparov, dama por D4. E aqui o Kasparov continua com o lance F6. Tá? Uma das linhas consideradas foi também o lance torre F4, para passar a torre aqui para H4, mas ainda assim o Milos teria suas possibilidades defensivas. Vamos ver aqui torre F4. Torre F4, bispo C6. E depois de um torre H4, H6 consegue defender. H6, F6 poderia ser a continuação. Óbvio que se continuar aqui com a tomada, é possível defender jogando aqui o G6. A G6 é possível aqui nessa posição. Depois dessa tomada, as torres passam a jogar, o cavalo está segurando lá e não tem mais aí essa bateria aqui de torre dama, fica meio sem função por causa do peão aqui em H6. Então, depois de H6, que foi o lance defensivo, F6 seria a continuação para tentar abrir a posição. E aí, cavalo G6 está defendendo bem as coisas, né? Toma, e se toma dama F6. Parece que as pretas conseguiram segurar a onda. O rei pode entrar aqui em H7 ou H8, trazer torres para a coluna. Veja que o peão não pode avançar.
porque está pregado pelo bispo de C6, um cavalo volta aqui e vira um monstro em E5. Então, boa sequência defensiva aqui para as pretas. Tá? Bom saber como defender esses ataques violentos. Eu já estive nessa situação em torneios, tá? E não foi legal. Tá? Não foi, tem que ter sangue frio para você não perder a mão e o seu oponente amassar você com os peões, com peça e tudo. Tá? Então, depois de dama por D4 aqui, não veio o lance torre F4. A sequência do Kasparov foi direto com F6. Ele está tocando em G7. Aqui o Milos vai jogar bispo C6. Espertamente, esse bispo fica aqui não só pressionando E4, mas mais do que isso, está pregando E4. Porque a grande discussão nessa partida é justamente o ataque aqui na ala do rei. É possível ser levado a cabo sem o auxílio das peças menores? Só com torre, peões e dama? Então, no entendimento do Milos, não dá. É fácil de defender se for só a torre e a dama. Por isso, nessa posição, ele sugere que as brancas deveriam, né, dentro da análise dele, as brancas deveriam jogar um torre a E1 agora. Qual a ideia de torre a E1, Anderson? Bom, a ideia é trazer cavalo D1 e levar o cavalo para o ataque, provavelmente via F2 e G4. É possível fazer isso. Então, o Milos sugere aqui que o lance mais forte seria torre A1, por exemplo, um cavalo G6, cavalo D1, e se toma, torre toma, e temos essa manobra, né? Bispo B5, cavalo F2, é a linha que ele considera, inclusive, no livro do David Sokoloff, né? Cavalo F2, toma, e depois, bom, ainda teria essa linha com torre AC8, que ele considera boa para as brancas, onde, na verdade, boa para as pretas, onde as pretas teriam a chance de contra-atacar com essa torre entrando aqui em C2, tá? Mas era a linha mais agressiva, que tinha mais possibilidades para as brancas. Porém, na partida, depois de bispo C6, o Kasparov vai jogar com o lance F por G7. E esse lance vai ser respondido com o rei por G7. Vem dama H6 cheque, rei e G8, tranquilo. Dama F6. Depois de dama F6, o Milos aproveita para jogar dama E3 e ameaçar H3. Vem então rei H2, e depois de rei H2, o lance cavalo D7. Atacou a dama. A dama quer se manter no ataque, volta lá para H6. Vem cavalo E5 ameaçando o cavalo F3 de novo. A dama volta para F6 e impede o cavalo. O cavalo volta para D7, ataca a dama. E aqui vocês já sabem o que vai acontecer. Eles vão empatar nessa repetição de movimentos. O Gilberto Milos mostrando para o Kasparov que não é de qualquer maneira que vai entrar, não. Entendeu? Empataram aqui nessa posição. É uma boa defesa, uma aula de defesa siciliana. Taimanov aqui do Gilberto Milos contra o Ogro de Baku. Então, ele que foi um dos maiores enxadristas brasileiros, Gilberto Milos, mostrando que não ficou devendo nada pro Garry Kasparov, na época campeão mundial e maior triturador de sicilianas que existia na época. Tá? Então, meus parabéns aqui para o nosso mestre Gilberto Milos, atrasado, né? Foi em 1996, mas a gente fez essa série então sobre o Kasparov contra os 6 mosqueteiros brasileiros, porque deveria realmente ser mencionado esse grande evento. Muita gente esteve lá presente em 96, né? Muito bacana o evento. E, bom, fica aí essa série aqui da Companhia do Xadrez para vocês. Se vocês gostaram, deixa o like de mestre. Se não viram os outros vídeos, vejam aí os outros vídeos. Vou colocar mais 2 aqui, aqui no final para vocês. Mas a série completa, os 6 vídeos estão na minha playlist Brasil versus Mundo. Brasil contra o mundo, tá bom? Onde vai ter muitas outras partidas. Então, inscreve-se no canal e acione o sininho de notificações para não perder as próximas. Vamos ficando por aqui, então. Aquele abraço, pessoal. Bons treinos e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!